Fala, rubro-negros, é amanhã Corinthians e Flamengo lá na Neoquímica Arena e eu vou estar lá junto. O Flamengo vai ganhar 3-0 é meu placar para manter a ponta. Cruzeiro perdeu, agora é secar a outra ponta. Tô aqui com informações importantes sobre cortes de Vene Casagrande e Opina Porco, pensando na mesma linha. A CBF deixa a desejar como sempre, né? Crédito de imagem, link abaixo na descrição, mas antes se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho e ajuda com like, hypa em seguida, porque eu agradeço. E vamos conferir aqui os últimos detalhes sobre esse jogo e tudo que envolve CBF, Flamengo, Palmeiras e entre outros. Vamos lá. Meus amigos, o que está acontecendo? É o seguinte, vamos lá. Há algumas semanas atrás, nós tivemos algumas mudanças que foram efetuadas no calendário do futebol brasileiro em detrimento ao Super Mundial de Clubes. O Super Mundial de Clubes, ele paralisou a competição nacional e, obviamente, que a Confederação Brasileira de Futebol, vendo isso, deixou os clubes cientes de que mudanças poderiam ocorrer no final do ano. O que eu questiono aqui, só para eu não parecer incoerente, inflexível, eu compreendo que existe a necessidade de uma adequação. Mas eu acho que essa adequação, ela tem que seguir os moldes ali que seja justa. Nós temos que fazer a adequação de forma que não prejudique. Obviamente que a gente não vai beneficiar. Se a gente vê que essas mudanças vai gerar um benefício muito grande para um, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Nós temos que equiparar essas decisões e chegar no melhor contexto para manter a isonomia esportiva. E aí acontece o Super Mundial, todo mundo sabe da adequação que tem que acontecer, etc, etc, e tudo bem. Aí o que acontece? Palmeiras é eliminado da Copa do Brasil, Flamengo é eliminado da Copa do Brasil, e a CBF, diante desse contexto, ela enxerga a oportunidade de reajustar o calendário. Aí ela olha e fala assim, olha, como as equipes brasileiras saíram da Copa do Brasil e só ficaram na Libertadores, né, como por exemplo Palmeiras, Flamengo, etc. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar a Copa do Brasil e jogar lá no final do ano. Então ela coloca a Copa do Brasil quase lá no Natal e adianta o calendário do futebol brasileiro para terminar no dia 7 de dezembro, do Campeonato Brasileiro. Com qual objetivo, eu não sei. Porque o que acontece? Ela simplesmente esmagou os jogos do Campeonato Brasileiro e ainda deixou de brinde a Libertadores pro Palmeiras e pro Flamengo. O certo seria continuar da mesma forma. Porque já que as equipes que estavam na Copa do Brasil e Libertadores, elas foram eliminadas da Copa do Brasil, qual é o problema de você continuar as duas competições simultâneas? O Cruzeiro, ele não tá na Libertadores, mas ele tá na Copa do Brasil. O Palmeiras e o Flamengo, eles não estão na Copa do Brasil, mas estão na Libertadores. Então poderia continuar da mesma forma. E o calendário da mesma maneira que estava antes. Mas não. A CBF vai lá e muda. Com qual objetivo, eu não sei. Alguns clubes bateram contra essa mudança. Obviamente, o Flamengo foi um deles. O Palmeiras lançou uma nota dizendo que entendia o difícil contexto apresentado e que compreendia e respeitava as alterações divulgadas pela CBF no sábado, dia 23 de agosto. Foi que aconteceu essa mudança aqui. Na época que aconteceu isso daqui, eu vim aqui e falei assim, olha, é muito corporativismo por parte da dirigente do Palmeiras e até mesmo o técnico do Palmeiras que defendeu em coletiva a mudança do calendário, porque isso daqui pode dar problema lá na frente. Não faz sentido nenhum o Cruzeiro ficar sem competição nenhuma no paralelo, enquanto Palmeiras e Flamengo continuam tendo Libertadores. Ah, mas foi por causa de vocês que o Campeonato Brasileiro parou. É por causa da conquista nossa que o Campeonato Brasileiro parou. Conquista essa que foi muito benéfica também para a CBF. Conquista essa que colocou o Brasil em alta visibilidade.
valorizando jogadores, valorizando marcas, valorizando patrocínios, etc e etc. Isso é inegável. Mas tudo bem, há alguns ajustes, né? Na semana retrasada, a CBF divulgou que o jogo do Palmeiras, que precisa ter a reposição desse jogo, que o Palmeiras tem um jogo a menos, foi marcado para o meio da data FIFA. Só que no sábado, dia 23, o Palmeiras lançou uma nota concordando com as alterações que a CBF estava fazendo. A partir do momento que o Palmeiras lança essa nota concordando com isso, ó, você beija a mão e você chancela para a CBF o direito de mudar. Porque, novamente, a justificativa feita pela CBF vai ser lá de trás. E hoje a CBF divulga mais uma mudança no calendário, colocando o jogo entre Flamengo e Botafogo para um dia depois da data FIFA. Palmeiras e Flamengo são as equipes que mais sofrem com o calendário. E aí você fala assim, nossa, mas vocês não, com todo investimento, vocês não têm jogadores reservas para atuar? Mas a gente quer atuar com o melhor time em todas as competições. Agora, enquanto isso, o Cruzeiro quase não tem convocações, fica tranquilo na data FIFA, correto? Vai jogar a Copa do Brasil só no final do ano, depois de ter terminado o Campeonato Brasileiro. E enquanto isso, a gente tem competição paralela, tudo bem, não é da CBF, mas vocês concordam comigo que a Copa do Brasil poderia ter seguido? A Copa do Brasil seguiria e o Campeonato Brasileiro não precisaria sofrer esse enxugo, né? Essa compressão. Ficaria um pouco mais espaçado e daria para acomodar fora de data FIFA os jogos. É interessante que Palmeiras e Flamengo hoje praticamente lideram ali a competição. E é justamente a partida dessas duas equipes que sofreram as piores alterações. Só que, a partir do momento que o Palmeiras lançou essa nota compreendendo, a gente parte do princípio de compreender uma coisa, vai compreender tudo. Porque eles vão alegar que isso aqui é um efeito dominó no calendário. O corporativismo, ele tem seus problemas. A política, uma hora, ela vai jogar ao seu favor, outra hora ela vai jogar contra. Jamais o Palmeiras deveria ter feito essa nota aqui. O Palmeiras poderia até ter ficado quieto. A gente prefere não comentar nada. Só que agora, essa nota aqui tira o poder de questionamento, de protesto do Palmeiras. O que você... Para quem não sabe, o Flamengo saiu da Argentina e foi direto para São Paulo e nesse momento está finalizando o último treino antes do duelo com o Corinthians. A Conmebol abriu um expediente contra Bruno Henrique. A unidade disciplinar da Conmebol listou a repercussão da imagem em vários sites de notícias aqui no Brasil, lá na Argentina, das imagens dos atos obscenos do Bruno Henrique, mostrando o dedo do meio, segurando, enfim, órgão genital. E aí, hoje, em uma postagem nas redes sociais, o Bruno Henrique respondeu e disse o seguinte, abre aspas, só mostra a minha parte, mas a parte de nós jogadores sendo atingidos por objetos, latas e outras coisas não mostraram, né? Inclusive, só tive essa reação por ter recebido um isqueiro no rosto. Ou seja, o Bruno Henrique está alegando que os torcedores do Estudiantes jogaram objetos nos jogadores do Flamengo e que um objeto, que seria um isqueiro, acabou indo no rosto dele. E por conta desse ato desses torcedores do Estudiantes, ele mostrou o dedo do meio, enfim, teve todo esse ato aí obsceno. Mas, de verdade, a Conmebol tá de sacanagem, falei isso no meu último vídeo, teve aí torcedor do Estudiantes imitando macaco, mais um ato de racismo, e a Conmebol não faz absolutamente nada. E por falar em Conmebol, ela definiu as datas e os horários das semifinais da Libertadores. Você, torcedor do Flamengo, que quer se planejar para ir à Argentina ver Racing Flamengo, papel e caneta na mão, se liga aí. Vamos lá. Primeiro eu vou falar aqui, LDU e Palmeiras, dia 23, tá? Numa quinta-feira. E
Flamengo e Racing, dia 22, numa quarta-feira. Flamengo vai jogar o primeiro jogo no Maracanã, por conta da campanha, que a campanha do Racing foi melhor na fase de grupos. E o jogo da volta do Flamengo, Racing-Flamengo, dia 29, também numa quarta-feira. E Palmeiras e LDU no dia 30, numa quinta-feira. Jogos do Flamengo com transmissão da TV Globo e da Paramount, e jogos do Palmeiras com transmissão da ESPN. Todos os jogos serão disputados às 9h30 da noite, horário de Brasília. Pegou aí, torcedor? Vou repetir, hein? Jogo de ida, Flamengo e Racing, Maracanã, dia 22, numa quarta-feira, 9h30 da noite. E o jogo da volta, Racing e Flamengo, dia 29, também numa quarta-feira, 9h30 da noite, horário de Brasília. Ó, o Flamengo informou melhorias no Maracanã, no gramado do Maracanã, hein, galera? Teve uma nota oficial aí do Flamengo dizendo o seguinte: o Maracanã iniciou nesta semana um processo de descompactação do gramado do estádio. A medida tem como objetivo preparar o campo para a intensa carga de jogos dessa reta final de temporada, tornando-o mais macio, o que contribui para a qualidade do espetáculo em campo. O procedimento foi uma demanda do Clube de Regatas do Flamengo, prontamente atendida pela administração do estádio. As imagens registradas durante a ação ilustram o trabalho realizado para garantir melhores condições de jogo. Eu não vou botar as imagens aqui porque eu tenho medo de, enfim, levar uma advertência do YouTube. Não sei como é que funciona essa questão de imagem, então prefiro não arriscar. Porém, tem lá no meu Twitter, @VineiCasagrande, e no meu Instagram também, @VineiCasagrande. O que me chamou a atenção foi o seguinte: o procedimento foi uma demanda do Clube de Regatas do Flamengo. Por que eu estou falando isso? Porque o Fluminense, que é outro clube parceiro aí, pelo visto, não teve essa demanda. E por falar em gramado do Maracanã, gente, a gente passou muito tempo criticando o gramado do Maracanã. E quando eu falo a gente, nós jornalistas criticávamos porque os jogadores que atuavam lá criticavam. E agora parou a reclamação, ou seja, melhorou o gramado. E se melhorou, nós temos que elogiar. Na hora da crítica a gente critica, na hora do elogio temos que elogiar. Então parabéns aí aos responsáveis por ter melhorado o gramado do estádio, que não ter recebido mais crítica, pelo contrário. Tem muita gente, inclusive, elogiando as condições do gramado nos últimos meses. Ó, galera, desgaste preocupa e o Flamengo deve rodar o elenco nos próximos 3 jogos, Corinthians, Cruzeiro e Bahia, antes da data FIFA. Contra os Estudiantes, por exemplo, na quinta-feira, vários jogaram no limite. Plata foi avaliado antes da partida, Jorginho seria substituído antes, mas só ficou até o fim por causa das cobranças de pênaltis. Saul vem jogando na base de sacrifício também, pelo que eu soube. Então, torcedor rubro-negro, já se prepare. Você que gosta de criticar tudo, se prepare, porque não vai ser força máxima nesses 3 próximos jogos antes da data FIFA. E por falar em data FIFA, rapaz, vocês não sabem o que a CBF fez, gente. A CBF simplesmente marcou o jogo do Flamengo contra o Botafogo, um clássico, para um dia após a data FIFA de outubro. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. O jogo será no Newton Santos, dia 15 de outubro, que o Botafogo é o mandante, numa quarta-feira, 7h30 da noite, um dia após a data FIFA. O Flamengo sempre tem vários jogadores convocados, jogador, inclusive, que vai ter que viajar para muito longe. Eu não lembro agora, mas a seleção uruguaia vai jogar muito longe. A logística vai ser péssima. Então, assim, para que fazer isso, CBF? Aí o torcedor do Flamengo reclama, dizendo que a CBF quer atrapalhar a vida do Flamengo. Vocês falam, mas o Flamengo reclama de tudo, mas parece que faz de sacanagem, né? Enfim, fica aí a informação para vocês. Galera, o vídeo é isso aí. Mas você vê que jornalista, Vinei Casagrande, jornalista, flamenguista, o Opina Porco aqui, também acredito que é jornalista, se não se comunica muito bem e na mesma linha. Coisa que o Mauro César já vinha falando sobre isso, sobre a questão dessa mudança da Copa do Brasil para o final do ano, no último mês, dezembro, e facilitando as coisas para o Cruzeiro. Querendo ou não, eu não sei também se foi intencional ou não, e o Palmeiras, como o torcedor palmeirense falou, Opina Porco, já tinha visto mesmo o Abel, a Leila, todo mundo estava conivente com a seleção brasileira, porque o presidente, então tudo ali de complô, tudo juntinho agora. Mais uma que o Vinei Casagrande trouxe, o rapaz também aqui, eu esqueci o nome dele, do Opina Porco, também
Botafogo e Flamengo lá na casa deles. No Rio também, é um dos clássicos carioca. Pós-data FIFA, um dia depois. Não vai ter como. Se o jogador que foi convocado para a seleção não tem como jogar um dia depois. Ele não descansa nem 24 horas. E o combinado e de acordo para performar em torno de 72 horas, algo do tipo. Mas fazer o quê? O Flamengo tem que lutar. O Flamengo tem que lutar e brigar. O Flamengo, o Palmeiras, quem quer que seja, qual time que se sente prejudicado, tem que lutar e ver, encarar tudo isso como comissão de arbitragem, CBF e todos os outros, além do seu próprio clube, como adversário. É isso. O Flamengo tem que tratar assim. E amanhã a gente vai estar lá dentro na Neoquímica Arena. Vou estar lá junto, dando apoio, porque a gente vai ganhar. A gente precisa continuar na ponta. Cruzeiro assistiu o jogo, perdeu. Tava secando sim, perdeu. Perdeu pro nosso rival, o Vasco, 2-0 lá em São Januário. Agora a gente fazer a nossa parte. O Palmeiras também joga no Allianz Parque contra o Bahia. Vamos torcer lá. Felizmente eu vou torcer contra, sim, com certeza. Tem a questão do BH. Cara, e aí dar pano pra manga. Apesar que os caras estão errados, o torcedor, mano, você sabe como é que é. Hoje futebol, é diferente dos anos 90, dos anos 80, 70 e etc. Hoje tem câmera pra tudo quanto é lado. Os caras só vão mostrar o que favorece ele. O que o BH quer mostrar nas partes íntimas, dando dedo. Eles vão provocar isso que eles querem. BH também é muito inocente, pelo amor. Enfim, tá aí as notícias. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho, chega com aquele like, compartilha, hype o vídeo para ajudar a gente e eu agradeço. Compartilha, comenta, dê sua opinião para mim, vai ser 3-0 amanhã. Vai dominar dentro da Neoquímica Arena e eu vou estar lá junto para comemorar o pré, durante e o pós. Beleza? Até a próxima, saudações rubro-negra.